Estamos de volta na sequência aqui do Além da Notícia de hoje, gente, falando sobre a Palavra de Deus, o mês da Bíblia, muitas dúvidas e ao mesmo tempo também um bálsamo para a gente entender melhor e a gente se sentir com ela muito íntimo e muito à vontade com ela. Padre Xavier, Padre Roger Araújo, conosco hoje aqui. Eu estou aqui em mãos com uma mensagem do Papa, um questionamento do Papa de 2017, Papa Francisco. Ele disse assim: o que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o nosso celular? Se a levássemos sempre conosco, o que aconteceria? Se voltássemos quando a esquecemos e se abríssemos várias vezes por disso. Se quando a gente esquecesse a Bíblia, voltasse em casa para pegar, né? Assim como a gente faz com o celular, não é? É assim que é para a gente se relacionar, Padre Xavier, com a Palavra de Deus? Pois é, esse é um questionamento muito legal, muito interessante do Papa Francisco. O ideal é isso mesmo. Embora não seja necessário portá-la fisicamente, mas que a gente fosse capaz de voltar a nossa mente, voltar a nossa cabeça para aquela palavra que nós, naquele dia, estamos carregando no nosso coração. Tinha uma prática antiga, lá do começo da igreja, que era assim: se escolhia uma palavra para se esforçar para vivê-la naquele dia. E no final do dia vinha um exame de consciência para dizer: consegui, não consegui. Se conseguir, amanhã eu pego outra. Se não conseguir, então amanhã vamos tentar de novo. E olha que boa isso seria dica, né? algo muito interessante de ser vivido. Que boa dica. Inclusive porque hoje também se pode portá-la até no celular com o qual o Papa fez a comparação, né, Padre? Hoje você só não tem a palavra de Deus com você se você não quiser, né? Porque você pode ter ela no seu celular, você pode ter ela no seu computador, você pode ter ela no seu carro, onde você quiser. E agora, importante é isso, que você tenha a palavra física para lê-la, para meditá-la, mas é importante que você a traga no seu coração, né? A palavra de Deus é muito importante que ela esteja martelando. A boca costuma falar daquilo que tem no coração. Então é muito importante ter a palavra de Deus no coração, porque essa palavra nós precisamos não só para nós, como também para levá-la para outros. Agora, para nós carismáticos, atenção os carismáticos nós, viu? O Papa pediu que a gente ande com ela mesmo, debaixo do braço. Mas a gente fazia, gente. Olha, a gente está rindo, mas é importante lembrar disso. Para mim, pelo menos na minha infância, isso foi muito determinante. Eu ia para a Escola da Fé, no grupo de oração, toda quinta-feira. Foi ali que eu aprendi a ter gosto pela palavra. E eu me lembro tanto, falando aqui dos carismáticos, mas era no grupo de oração, em tudo quanto é lugar, todo mundo com a Bíblia da Ave Maria. Na hora da missa, abre, leia, risca. Eu acho isso tão importante, tão fundamental, nós não podemos perder essas raízes, não. Tá? Nós precisamos andar com a palavra, meditá-la, arriscá-la, guardá-la. Essa palavra de Deus hoje aqui foi para mim. Eu vou, como o Padre Xavier falou, eu vou agora assimilá-la, guardá-la, ruminá-la, porque ela com certeza vai ser uma palavra... E aplicá-la na minha vida, acima de tudo. Padre Roger, chegam para o senhor os testemunhos de pessoas que tiveram a vida completamente mudada a partir desse contato com a Bíblia? Muitos relatos. São esses relatos, inclusive, que me entusiasmam mais ainda levar a palavra de Deus aos corações. Desde pessoas idosas. Semana passada eu tive uma amiga minha que a mãe dela morreu, mas a mãe dela com câncer, 60 e poucos anos de idade, todos os dias em cima das Sagradas Escrituras. Ela escreveu bem assim, o texto por escrito: a palavra de Deus é que dá razão para eu viver. A palavra de Deus é que me dá razão para eu também me encontrar com Deus. Eu encontro casais que fazem estudar a palavra de Deus junto e o casamento transformado. Eu encontro pessoas que dizem: Padre, a minha espiritualidade encontrou um rumo agora. Por quê? Porque eu estou crescendo na minha relação, na minha intimidade com Deus. Então esses testemunhos nos edificam muito, porque a palavra de Deus tem realmente esse poder de transformar e conduzir a nossa vida. Eu não sei se acontece, mas eu tenho quase que certeza, sem saber, até crianças devem fazer, vendo os pais fazerem. Nossa, você tocou num ponto importante. A gente tem muito testemunho. Padre, a Eliana aqui de Brasil, Padre, meus filhos fazem com a gente tudo da palavra. Porque elas veem a gente lá, elas querem ir fazer também, elas querem riscar também. Aí você comprou uma biblinha só para ela poder fazer também e criar o gosto. Acho que o importante é isso, né, Ronaldo? A gente criar nos nossos o gosto pela palavra de Deus. E aquilo que o pai e a mãe faz, o filho vai vendo e vai fazendo. Vai junto, fazendo não é? também, não tenha dúvida. Padre Xavier, a gente cresceu ouvindo algumas coisas sobre Bíblia, não é? Qual é a diferença entre a nossa católica, a dos nossos irmãos protestantes, e se isso faz diferença no nosso entendimento? Faz sim. Existem diferenças. A diferença é o seguinte: a Bíblia Católica, nós temos 2 cânons judaicos. Cânon quer dizer a lista de livros tidos como sagrados, como inspirados. Nós temos 2. Temos um que era utilizado na região ali da Palestina, no tempo de Jesus,
que é chamado de cânon hebraico. E temos um outro, que é o cânon alexandrino, que é o da Bíblia chamada Septuaginta, que é exatamente a tradução do texto grego do texto hebraico para o grego. Que essa versão da Septuaginta ela é muito mais extensa. O que acontece? No Novo Testamento, e aí é difícil às vezes quando a gente vai conversar sobre esses assuntos, porque as pessoas às vezes não têm os pré-requisitos para entender, né? O Novo Testamento em si, os cristãos, eles utilizam exatamente a versão grega do Antigo Testamento. Utilizam grega. Quem pega o texto em grego vê literalmente a frase que estava lá, como disse o profeta Isaías, está ali, palavra por palavra, preposição por preposição, do jeitinho que está ali no livro de Isaías, é assim que está no Novo Testamento, da versão grega. Mas o que acontece? A igreja, ela passou pelo processo de reconhecimento também sobre isso, não assumiu todo esse cânon, mas tem a lista dos livros, então, depois de quase 4 séculos, a lista dos livros do Antigo Testamento. O que houve ali no tempo de Lutero é que houve uma contestação por parte de Lutero e de Calvino da autoridade da igreja, esse é o problema, é com o magistério o problema. E aí Lutero, como tinha problema com o livro de Macabeus, ele faz o quê? Pega esse cânon reduzido, esse cânon hebraico, que tem menos livros, porque, claro, ele era mais restritivo, tipo, o livro da sabedoria não está ali, mas por que não está no cânon hebraico? Porque aquele texto bem claro de que a sabedoria ela foi criada antes de tudo, que ela pré-existe, que ela estava com Deus na criação, é o que os cristãos utilizam para mostrar quem é a pessoa de Jesus, é a introdução do Evangelho de João, o prólogo, é isso? Mas como esse livro não foi escrito em hebraico, eles acabaram tirando do cânon, que é o cânon hebraico. E Lutero trouxe de volta isso, na intenção de descartar algumas coisas ali, tirando a autoridade da igreja. E isso foi exatamente o que gerou essa diferença de um cânon reduzido, o cânon que hoje os protestantes utilizam, e o cânon católico que se manteve inalterado do mesmo jeito ali. Aí a pergunta seria, substancialmente, existe um prejuízo grande? Não, não tem um prejuízo grande, porque aquilo que eles não assumiram, o que assumiram também é canônico, também está valendo. Agora, os 7 livros do Antigo Testamento que eles retiraram, e isso começa exatamente a partir do século XVI, gera um pouco de dificuldade de entendimento, porque, embora nós consideramos a Bíblia deles numa versão reduzida, às vezes existe a acusação para a Igreja Católica como se ela tivesse inventado livros. E isso é um desconhecimento histórico tremendo, até mesmo porque a Igreja Católica está aí presente desde a nascente. E quando nós pegamos esse tipo de cânon, ele surge há 4 séculos, 5 séculos. Quer dizer, é falta de conhecimento histórico. E para concluir, uma última pergunta aqui. A gente tem no Brasil sempre, dentro das nossas famílias, nas nossas casas, pessoas que tiveram justamente contato com o meio protestante, outros que se mantêm católicos, e vem aqueles questionamentos do meio protestante ao meio católico. Maria teve mais filhos, as imagens e etc. e tal. Padre Roger, como proceder? Isso para deixar as pessoas mais até orientadas. Como proceder com esses questionamentos que a gente sabe que eles podem desestruturar? Pode quando a pessoa não procura aprofundar a sua doutrina, pode quando a pessoa não procura conhecer sua fé, pode quando ela não procura conhecer o contexto desses textos, não é? Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, Deus proibiu fazer imagens. Não, Deus proibiu a idolatria. A idolatria é uma coisa totalmente condenada. Mas você vai pegar o próprio contexto, Deus na frente vai mandar fazer imagens, as imagens dos querumbins, a imagem da serpente de bronze. O que acontece é justamente isto. É que de um lado há uma interpretação literal fundamentalista. E do outro lado, falta de nós, católicos, na verdade, conhecer com mais amor, com mais paixão e com mais profundidade a riqueza que é a doutrina. Por isso eu digo, não pegue o texto fora do seu contexto, porque vai ser pretexto para muitos erros. Padre Xavier, eu tenho 30 segundos só. Livros apócrifos são perigosos, isto é, esses livros ditos de evangelho de tal, e que não estão na Bíblia, são perigosos? São perigosos para aquele que não conhece o texto canônico. Porque eles, enquanto apócrifos, eles não eram livros proibidos, eles eram livros onde não se reconhecia a veracidade de fé.
por exemplo, se nós pegarmos aquele filme O Senhor dos Anéis, ele foi composto com elementos que são católicos, mas ele não é a Sagrada Escritura. Se alguém tentar ler a nossa fé a partir do filme, vai cair em monstros e um monte de coisas que não tem nada a ver. Isto é, pode ter algo bom no filme, naquele livro apócrifo, mas ele não é... O discernimento sobre o livro apócrifo vem a partir do livro canônico. E aí é o grande risco daquilo, inclusive, que o padre Roger dizia agora, e que a gente pode dizer em outras palavras. É o problema de que alguém que vai ler a Sagrada Escritura, ela deve produzir, deve gerar a fé. E às vezes a pessoa parte com uma fé imperfeita e quer defender essa sua fé imperfeita a partir da leitura da Escritura. Aí vai dar problema mesmo. Ou a gente se aproxima da Escritura com humildade, ou então o problema vai surgir, porque aí o nosso orgulho estará presente na interpretação. Teríamos que ter outro programa, porque o tema é agradável e não se esgota. Obrigado, Padre Xavier. Nada, isso foi muita alegria poder contribuir, poder estar junto, né? A Sagrada Escritura também é o nosso alimento, nós não estamos falando de alguma coisa que não seja aquilo que a gente no dia a dia tem contato e vive, inclusive a nossa própria vocação é germinada a partir dela, né? Padre Roger, que bom que nós temos um povo, uma grande dimensão hoje no mundo de pessoas descobrindo a palavra, redescobrindo a palavra de Deus. Com a graça de Deus, eu encerro fazendo um convite. Próximo final de semana, aprofundamento sobre a palavra de Deus em Aracaju. No outro final de semana, 22, em Salvador. E 29 de setembro, aqui em Brasília. Nossa missão está promovendo esse aprofundamento. Vamos juntos crescer cada vez mais na intimidade com a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Ronaldo, muito obrigado. Vou pedir a um dos dois que deixe a bênção, por favor, a bênção de Deus para nós. Bem, que o Senhor possa nos abençoar e possa principalmente nos dar sempre um coração aberto para acolher a sua palavra escrita na Sagrada Escritura, para que a nossa fé possa crescer e a nossa correspondência à sua vontade possa ser cada vez maior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecendo aqui aos nossos convidados, agradeço também a você. Muito obrigado por essa noite agradável que a gente teve aqui. Esse programa pode ser revisto nos nossos canais, nas redes sociais, Facebook, YouTube e também na madrugada de sábado para domingo. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.